culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre a culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero dar início contigo a uma playlist na qual eu pretendo tratar das causas excludentes de responsabilidade. E nós vamos começar por uma que é muito importante e que é bastante frequente, que é a culpa exclusiva da vítima. Vale aqui a gente lembrar que nós estamos conversando sobre responsabilidade civil e que a gente tem elementos configuradores da responsabilidade civil. Uma conduta de uma pessoa, um dano sofrido por outra pessoa, um nexo de causalidade entre uma coisa e outra, a conduta e o dano, e na maior parte das vezes a gente tem como regra a responsabilidade subjetiva, o elemento subjetivo de culpa em sentido lato, culpa civil em sentido lato, ou seja, a ilicitude da conduta, ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia, ou então por um excesso, tá certo? Então, a gente tem os elementos configuradores da responsabilidade, mas a gente pode ter causas excludentes dessa responsabilidade. E em vídeos anteriores a gente já mencionou que muito comumente essas causas excludentes incidem dissolvendo o nexo de causalidade. E pelo que me parece é bem aí que atua a culpa exclusiva da vítima. Para mim parece que fica muito mais fácil se a gente tiver exemplo aí em perspectiva, para daí poder verificar consequências jurídicas, esse tipo de coisa. Imagine o seguinte: uma pessoa conduzindo um veículo automotor, falando de maneira mais fácil, professor, uma pessoa dirigindo um carro, ela colide com outra pessoa a pé, um pedestre, em cima da faixa de pedestres. E dessa colisão resultam aí danos materiais e estéticos àquela pessoa que foi atingida pelo veículo aí em cima da faixa de pedestres, tá certo? E você pode até pensar em tratamentos dolorosos e tudo mais, em dano moral também. Dano de tudo que é espécie, né? Danos emergentes, lucros cessantes, danos morais em sentido estrito, danos estéticos também. Veja, tem a conduta da pessoa que estava dirigindo o veículo. Imagine que seja o próprio proprietário aqui para a gente poder facilitar a coisa toda. Tem uma condução, sim, ele estava na condução do veículo. A outra sofreu danos. Bom, vai depender muito do que se consegue demonstrar no caso, mas do exemplo que a gente deu aqui, aparentemente sofreu danos. Existe um nexo de causalidade entre uma coisa e outra? Em princípio existe. Existe culpa? Aí vai depender muito de se aferir as circunstâncias do caso concreto. Agora, veja você o seguinte: constata-se na instrução do processo que, na realidade, não foi o veículo quem atropelou o pedestre, que o veículo transitava em velocidade compatível com o local, farol aceso, itens de segurança, né? Não tinha ninguém mexendo no celular, na condução, não nada disso. Mas que o pedestre, né, que a pessoa com quem o veículo colidiu, ela tenha voluntariamente se lançado na frente do veículo numa tentativa de suicídio, por exemplo. Né? E que ela tenha dito isso, e que haja testemunhas de que ela tenha dito isso, inclusive. Né? Veja, a gente tem uma hipótese aparentemente
e vale aqui a ressalva, tudo depende muito das circunstâncias de cada caso e tudo depende muito também do que se consegue produzir de prova no processo. Mas se a situação é essa que a gente acabou de relatar hipoteticamente aqui, a toda evidência a gente tem uma culpa exclusiva da vítima dos danos pelo acidente. E aí a gente tem um rompimento do nexo de causalidade. Não foi o motorista dirigindo a causa determinante dos danos sofridos pela pessoa com quem o veículo colidiu. Veja aqui, é que a gente está usando termos técnicos aqui e pensando como quem sofreu o dano, a pessoa que foi atingida pelo veículo, mas veja que se você fizer o raciocínio inverso, você pode pensar até no motorista como vítima desse acidente. Porque ele pode ter sofrido dano moral também, pode ter sofrido prejuízos no veículo e tudo mais, tá? Mas vamos deixar esse tipo de análise numa caixinha do lado ali e tentar analisar essa situação que a gente está tentando entender aqui, tá bom? Então, porque a gente pode ter as duas perspectivas, né, de análise, né? Todo mundo pode ser considerado vítima, mas a gente pensando vítima, alguém que eventualmente tenha depois proposto uma ação, né, e tudo mais, e se apresentado como vítima. Se você lembra lá do artigo 927, de novo, elementos de configuração, conduta de uma pessoa, prejuízos sofridos por outra pessoa, nexo de causalidade, né, e aí você tem a conduta culposa lá como um elemento que vai depender da espécie de responsabilidade. Veja que se você pega o começo da história toda e essa história, esse exemplo do acidente, ó, tem conduta do motorista? Tem prejuízo a quem se apresenta como vítima, que é outra pessoa? Tem. Tem nexo de causalidade entre uma coisa e outra? Ora, era o motorista que estava dirigindo o veículo. Pois é, vem a causa excludente de responsabilidade e rompe o nexo de causalidade. Por conta do seguinte, a conduta determinante dos prejuízos não foi o fato de que o motorista estava dirigindo, e sim o fato de que quem se apresenta como vítima voluntária e deliberadamente se lançou à frente do veículo na tentativa de ser atropelada mesmo. De novo, tudo vai depender das circunstâncias do caso concreto e daquilo que você consegue provar no processo, tá certo? E aqui vale até eu te dizer uma coisa. A culpa exclusiva da vítima, ela é causa excludente de responsabilidade nas hipóteses de responsabilidade objetiva também, que é aquela responsabilidade que não depende de elemento subjetivo, não depende de culpa, tá? Do suposto agente lesante. A culpa exclusiva da vítima atua como causa excludente de responsabilidade lá no microsistema do Código de Defesa do Consumidor também, tá certo? Que é marcado, em geral, pela responsabilidade objetiva, tá bom? Eu vou te dar um outro exemplo aqui, para daí a gente falar muito brevemente de consequências e tudo mais, tá? O outro exemplo é o seguinte, imagine que uma pessoa passa por uma cirurgia, né? E que depois ela sofre uma infecção, alguma coisa assim, ela tenha prejuízo, fique sem conseguir trabalhar, tenha cicatriz lá e tudo mais, né? Veja, tem conduta do médico, tem prejuízos sofridos pela pessoa e a toda evidência aqueles prejuízos não seriam sofridos por ela se não tivesse havido a cirurgia, se não tivesse havido o ato médico. Mas durante a instrução processual, constata-se que o paciente foi bem advertido das circunstâncias todas, recebeu orientações gerais sobre cuidados pós-operatórios e absolutamente não tomou esses cuidados pós-operatórios. Então ele assinou lá um termo de ciência que estava recebendo cópia e tudo mais, né, um conteúdo dessas orientações gerais, tudo. Um dia depois ele estava pegando sol na praia, mergulhando no mar e tem imagens disso nas redes sociais e tudo, e daí veio o médico e falou, olha, não foi por conta da cirurgia, eu não obriguei ele a passar por uma cirurgia, não, ele foi advertido de tudo, e a causa de infecções e tudo mais foi a conduta dele imediatamente
posterior, mesmo tendo sido bem advertido do que ele não deveria fazer. Ele se colocou em uma situação de ambiente que era propício a causar esse tipo de prejuízo, mesmo tendo sido advertido de maneira muito clara de qual que era a conduta que ele precisava tomar para evitar aí prejuízos, desgastes, esse tipo de coisa. E aí, há toda evidência que a gente tem uma culpa exclusiva da vítima pelos prejuízos que ela efetivamente pode ter sofrido um monte de prejuízo, mas a culpada é ela e não o médico. Veja, se a gente tem a culpa exclusiva da vítima como aí uma causa excludente de responsabilidade, a gente não tem a configuração da relação de responsabilidade. Como eu disse lá no início, a gente tem uma causa excludente de responsabilidade que, nesse caso, a toda evidência atua dissolvendo o nexo de causalidade em relação à conduta do suposto agente lesante. Não foi ela a causa determinante dos danos foi outra, foi conduta da própria vítima, o que inviabiliza a configuração da relação de responsabilidade em relação àquele que era apontado como agente lesante. Nesse caso aqui, se não tem relação de responsabilidade, não tem também dever de indenizar. A gente vai ver em outros vídeos dessa playlist aqui que, por incrível que pareça, no ordenamento jurídico brasileiro a gente tem hipótese de causa excludente de responsabilidade, mas que não implica necessariamente inexistência do dever de indenizar. Tá certo? A gente vai ver isso com calma mais para frente. Mas nesse caso aqui da culpa exclusiva da vítima, o que a gente tem então é uma não configuração da relação de responsabilidade, a gente tem uma inexistência do dever de indenizar. Vale a gente lembrar aqui ao final o seguinte: pode ser que a gente verifique lá durante a instrução processual que na verdade está todo mundo errado, tem culpa de todo lado. E aí o que a gente fala não é em culpa exclusiva da vítima, a gente fala em culpa concorrente, e aí isso vai implicar uma distribuição proporcional aí da indenização de acordo com a gravidade das condutas, tá certo? Não é disso que nós estamos tratando aqui hoje. Nós não estamos falando de culpa concorrente, nós estamos falando de culpa exclusiva da vítima, causa excludente de responsabilidade, que então implica em geral inexistência do dever de indenizar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido instrutivo, divertido, que os exemplos tenham sido elucidativos. Eu queria te convidar a interagir comigo, contando para mim de onde é que você me assiste e o que é que você faz, e inclusive se você tem um exemplo interessante aqui para ilustrar culpa exclusiva da vítima. Eu gosto muito de interagir com o público que vem aqui ao canal na medida do possível pelos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo mais detalhadamente dos elementos configuradores da responsabilidade civil. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.